Bom dia a todos. Estamos assistindo mais uma quarta-feira juntos. Nós queremos falar de outro tema aqui, né? Cada quarta-feira nós escolhemos um tema, né? E ficamos muito alegres por falar na oração, que foi uma oração modelo de Jesus, né? Falar na oração do Pai Nosso. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a profundidade das petições, né? E dos desejos dessa oração, que ficou uma oração modelo para os discípulos de Cristo. Você que está nos assistindo hoje, eu já quero desejar que você tenha um ótimo dia de trabalho com a família e que você possa prestar bastante atenção e internalizar tudo aquilo que será dito aqui. Um abraço para você e vamos, Wesley. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer novamente estarmos juntos. Toda quarta-feira estamos aqui com a nossa Bíblia aberta, nesse quadro maravilhoso, falando sobre as Escrituras, falando sobre a Palavra de Deus, falando sobre a Palavra viva do nosso Senhor. E hoje nós estamos aqui para poder falar sobre essa oração, a oração do Pai Nosso, e eu te convido a acompanhar a leitura, a nos acompanhar nesse estudo, nesse bate-papo tão prazeroso que é sobre a Escritura do Senhor Jesus. Ele nos deixou, Flávio, uma oração modelo, como você já se apresentou aí e nos falou, uma oração padrão, né? E muitos, né, eu acredito que muitas pessoas conhecem essa oração decorada, né? Muitas pessoas oram essas palavras que Jesus nos ensinou. E vamos começar lendo o texto, né? Vou pedir ao nosso irmão Flávio para poder estar lendo no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Vamos ler do versículo 9 em diante. Vamos fazer a leitura do texto, se você concordar comigo, Wesley, e depois a gente vai comentando de verso a verso. Isso aí. A respeito disso. Então vamos lá. Aquele que pode nos acompanhar na sua Bíblia, ou se você não tiver, é só nos ouvir. Estaremos lendo Mateus no capítulo 6, do verso 9, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Essa oração, que é uma oração, eu diria, bastante... eu não vou dizer simples, porque partiu do nosso mestre, mas ela é pequena em relação às orações, de repente, que se fazem, mas ela é tão objetiva na sua função, Wesley, Sim. de estar falando com Deus as coisas necessárias. E logo no versículo 9 que me chama a atenção, Jesus falando assim: portanto vos orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Logo eu paro para pensar assim, diante de tantos nomes que Deus tem, né? Tantos Sim. nomes que ele se apresenta, praticamente um para cada função. Só no hebraico nós temos quase 70 nomes em que Deus se distingue, né? Jesus ensina a falar com Deus dessa forma: Pai Nosso, né? Nos chamando de Pai, mostrando uma proximidade, um laço de afetividade. Pai Nosso que estás no céu, né? Então já delimita, ou melhor dizendo, a distância em que nós estamos, né? Eu, você, nós e Deus. Pai Nosso que estás no céu, já refletindo
o que nós já falamos em outros podcasts aqui, refletindo a adoção e paternidade de Deus na nossa vida, né? É aquele momento em que o próprio Deus, Criador de todas as coisas, quer ser tratado como Pai, quer ter um relacionamento, né, nessa oração, não de criatura para Criador, né, mas de pai para filho, que é um relacionamento mais íntimo, mais afetivo, mais próximo. Esse tipo de relacionamento, no começo dessa lição, eu vejo claramente Deus querendo estabelecer conosco, estabelecer com os seus filhos. Então o primeiro verso, que é o verso 5, né? Quando orardes, aliás, portanto, vos orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa parte C do verso, santificado seja o teu nome. Eu lembrei, parece simples assim a gente ler, santificado seja o teu nome. É porque a gente tem uma passagem, inclusive, que diz que nós não devemos usar o nome de Deus em vão, né? Essa passagem, logo quando eu li aqui, lembrei. O uso do nome de Deus em vão. E o uso do nome de Deus, inclusive quando o povo estava cativo, que eles não ousaram, né, pronunciar o nome de Deus naquela nação para que os povos pagãos não pronunciassem em vão o nome do Deus dele, que era na época, a gente acredita que seja o tetagrama. Sim. E santificado seja o teu nome. Bom, o nome diz tudo, né, Wesley? O nome diz tudo. É verdade. E o nome de Deus ainda mais. Então, assim, se dizemos que nesse nome, no nome de Jesus, ou no próprio nome da santidade de Deus, há poder, né, emana poder, emana autoridade só na pronúncia, então citar o nome em vão é um desperdício, né? Um desperdício disso tudo que eu acabei de falar. Então, assim, a santificação do nome de Deus é exatamente o uso indevido do nome de Deus, ou melhor dizendo, o uso devido, né? Porque o indevido, a maioria das pessoas usam. Então, está numa discussão, assim, pelo amor de Deus, e tá, apesar de Deus ser um nome mais latinizado, né? Mas a gente sabe a quem se refere. Estou dizendo que está errado quem fala Deus, né? Mas sabe que o nome de Deus é um nome mais latinizado. Mas o nome em hebraico, né? O nome de verdade, Deus, né? De verdade, né? O original era um nome que era santificado entre os hebreus. Então eles não... Temor, né? Temor. Eles não pronunciavam esse nome, sequer fosse para numa causa de extrema necessidade. Então, eu já vejo nesse primeiro verso, não sei se você concorda, tanto quanto o relacionamento de Deus de pai para filho, como a santificação do nome de Deus banalizado pelas coisas pelo seu uso, né, do dia a dia. Concordo plenamente, Flávio. Concordo, e antes de me posicionar, eu queria também assim compartilhar com vocês um texto de Lucas, do Evangelho de Lucas, um versículo que está no capítulo 11, que diz o seguinte: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então, Flávio, por que eu estou lendo a versão de Lucas sobre a oração do Pai Nosso? Porque, por mais que seja a mais completa exposição, né, de Jesus sobre o Sermão do Monte, e que nos traz a oração completa, a oração modelo, essa oração padrão que Jesus nos ensina, nós vemos nos evangelhos sinóticos, nos evangelhos que se completam, né, que estão sobre a mesma visão, que essa é o significado desses três evangelhos,
que eles se completam. Então, eu vejo Lucas expor que houve um pedido a respeito de como orar, porque Jesus vai ensinar a oração padrão. Só que os discípulos rogaram a ele: Senhor, nos ensina a orar. Mas por quê? Será que os discípulos, como judeus tradicionais, como judeus rigorosos que eram, será que eles não sabiam orar? Ou será que quando eles pedem a Jesus para ensinar eles a orar, eles estão vendo uma diferença de oração transmitida, de vida em Jesus? Jesus mostrava para os discípulos que a oração não era como eles tinham aprendido ou como eles viam as outras pessoas da sua nação fazer. Jesus ensina a orar diferente, porque a vida de Jesus era diferente. Então aquilo ali traz, na concepção dos discípulos, nós precisamos aprender a fazer como ele faz. Então Jesus vai e ensina eles. Aí é onde você começou a dizer, quando orares, você tem que orar assim, Pai Nosso. Aí você expôs aí, tudo bem, Pai Nosso, porque nós somos irmãos. Como você citou outro podcast, nós citamos aqui em outro também, sobre a questão de amar uns aos outros. E isso é importantíssimo porque quando nós entendemos que nós somos filhos do mesmo Pai, e então, consequentemente, nós somos irmãos, nós precisamos amar uns aos outros. Isso é um motivo para que nós possamos entender melhor isso, que nós precisamos amar uns aos outros. Aí você continuou, porque o verso 9 diz, portanto, orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Vamos lá. É ao Pai nosso, não o Pai meu, não é individual meu, ele é nosso Pai. E ele está onde? Ele está nos céus. Então, assim, há uma referência que é uma oração ao Todo-Poderoso, ela é direta, ela é relacionamento, como você disse. E ela nos leva a santificar, né? Santificado seja o teu nome. Então, quando nós vemos essa expressão, eu logo penso também, Flávio, que essa santificação do nome de Deus, ela nos atribui pensar que está relacionado ali todos os seus atributos. Porque você, quando santifica o nome do Senhor, você sabe que ali está a sua justiça, está a sua misericórdia, está a sua verdade, está a sua sabedoria. Então todos os atributos de Deus que consistem no ser de Deus precisam ser santificados. Então o homem, quando declara, santificado seja o teu nome, ele está pedindo para que esse nome seja conhecido e seja glorificado. Isso a Bíblia nos mostra algo interessantíssimo sobre essa santidade de Deus. Perfeito. Quando você citou uma coisa importante, quando você fala que os discípulos pediram para que eles fossem ensinados a orar, eu lembro também que tem uma oração que ela foi reprovada, que foi pelo próprio Jesus, se não me engano, que foi a oração dos fariseus. Sim. E é um contexto, né? Que eles oravam em praça pública e nessas orações eles colocavam diante de Deus as suas potencialidades, aquilo que eles faziam, né? A famosa hipocrisia. Exatamente. Então, assim, se a gente for buscar, a gente está discutindo a oração aqui, se a gente for buscar um caminho, de maneira geral, tá? Que eu estou falando, de maneira geral. Se a gente for buscar um caminho, a gente, então, vai acabar acreditando que existem orações que são reprováveis. Certo? Sim. São orações que são reprováveis. E são reprováveis por quê? Porque elas, ao invés, né, de irem até Deus com humildade, né, pedindo para que tanto nós como seres humanos possamos santificar o nome de Deus, né, e recorrer a Deus diante das nossas fraquezas, tem orações que querem demonstrar fortalezas, né, que uma vez
sendo carne, nós não temos, nós não somos, né, sem Deus, e acaba exibindo mais do que pedindo aquilo que se deve. Então, orações reprováveis. Então, eu fico pensando no dia de hoje, na igreja, será que tem orações reprováveis? Né? Esse tipo de oração que manda Deus fazer as coisas, né? Porque tem orações aí que eu já vi imperativas a Deus, né? Faça isso, faça aquilo. E assim, eu vejo uma simplicidade tão grande na oração. Você quer ver uma coisa? Uma coisa linda é pedir uma criança para orar. Ela pede as coisas numa simplicidade e numa verdade, né? Numa verdade que, assim, é impossível não distinguir, né, a franqueza de cada um dos pedidos e manifestações que elas estão fazendo a Deus. E às vezes nós, seres humanos, queremos orar, né, e parece que a gente não está falando com Deus, parece que a gente está falando com quem está ouvindo, fazendo orações usando palavras bonitas para quem está ouvindo, etc. e tal. Esquecemos a quem nós estamos direcionando nossa voz, porque, Wesley, é uma coisa muito séria. Se eu tenho que aprender, já vou deixar, só vou concluir. Se eu tenho que falar com você com certo respeito, com uma autoridade, com outro, né? Não sei se eu vou diante de um tribunal, veja bem, eu vou ter que usar, né? Se eu receber a oportunidade de falar, né, diante do juiz, eu vou ter que me apresentar com um tipo de fala que não seja uma fala de baixo calão. Nós, sendo homens, imagino para você acessando a Deus. Acessando a Deus, que a gente começou no início desse bate-papo dizendo que Ele está nos céus. Então, assim, eu não estou falando da distância, mas estou falando da grandeza de onde Ele está. Certo? Pode falar, desculpa. Não, foi até interessante, pegando nesse último ponto que você aborda aí, as pessoas acabam trazendo o fato de isso é intimidade que eu tenho com Deus, isso e usando uma forma muito abaixo do que aquilo que Deus merece. É claro, assim, a forma com que Deus merece ser adorado, nós estamos longe disso, mas nós conseguimos fazer melhor. Mas nós às vezes damos desculpas que isso é intimidade, eu posso falar com Deus assim, eu posso agir dessa forma, porque Deus é um Deus de amor e me permite isso. Não. O exemplo que você trouxe aí sobre perante um juiz, eu tenho que agir de forma diferente, por que diante do juiz dos juízes, o Deus dos deuses, o Todo-Poderoso, eu tenho que agir de forma formal, uma forma... Não, você tem que agir com temor, sabendo com quem você está falando. Quando você também expôs aí sobre a questão da oração, a gente tem que deixar bem claro, não sei se você vai concordar comigo, vamos partir para esse ponto. Existe orações que são rejeitadas. Se você ora, a Bíblia mesmo me mostra que orações são rejeitadas. Provérbios 28, 9 diz: a oração de quem desvia os seus ouvidos da lei será abominável. Essa aqui é uma oração aceitável ou não aceitável por Deus? Claro que não é aceitada. Deus não aceita uma oração que está fora dos seus padrões, está fora do seu padrão. Não tem como. Se a gente sabe a conduta e quer errar nessa conduta, mas agir da mesma forma com Deus, como se Deus passasse por cima disso, isso não funciona. Existem orações que são rejeitadas. A oração que ela é aceita por Deus, ela é oração que está com base em cima desse modelo aqui que Deus nos traz. Não quer dizer que é a oração que nós temos que repetir todos os dias. Eu acordo, eu tenho que fazer a oração do Pai Nosso. Não, ela é uma oração que te leva a entender os princípios e o propósito que são estabelecidos aqui. É um modelo de oração. Não que você vai repetir, você está dizendo não que vai repetir, mas que é um modelo que denota como você deve se dirigir. Você falou de orações reprováveis aí, reprováveis. Eu fiquei pensando em acesso. É uma palavra que veio na minha cabeça, acesso. Então,
O que adianta você estar fora da lei de Deus, né? E fazer dar a mínima para aquilo que Deus faz e orar, claro, você pode chegar aí e pensar que está falando com alguém, mas o acesso da tua oração é como se fosse uma chave, necessita que pelo menos você esteja empenhado Sim. em fazer a vontade de Deus, para que você rompa as barreiras e esse acesso da tua fala ao trono de Deus possa chegar. Não sei se é isso mesmo, você concorda? Concordo. E assim, acho que podemos finalizar até esse primeiro ponto, desse versículo 9, entendendo que, fechando o assunto de questão da oração, Jesus não está trazendo algo novo aqui para nós. Jesus está ensinando realmente o que a gente está falando aqui, um modelo para ser seguido. Mas na Bíblia, quando você olha as suas páginas, os seus livros, o seu conteúdo, nós vemos vários exemplos de orações. E orações aceitas por Deus. Nós temos aquela famosa oração de Josué, capítulo 5, onde o povo inimigo, achando percebendo que eles iriam perder a batalha, estavam agradecendo porque o dia estava terminando. Mas aí a oração para que o sol se mantivesse no lugar, né, parado, né, na perspectiva deles ali, daquela época, faz com que aquela batalha se persiste, continue e que haja a vitória do povo de Israel. A própria oração de Ana, você vê ali uma oração com choro, com angústia, mas com o coração quebrantado, pedindo algo a Deus, pela misericórdia de Deus, se Ele pudesse atendê-la, como várias outras orações que a gente poderia citar aqui. Deus, em toda a sua palavra, nos mostra vários exemplos de que Ele se relaciona comigo e com você através dessa conversa, dessa oração. E por isso Ele nos ensina um modelo de como orar. Antes de sair desse ponto, Wesley, você está falando, eu estou lembrando uma coisa que eu já presenciei em algumas vezes, que é o fato até pelo fato de começar aqui, portanto, vos orareis assim, Pai Nosso, ficar aqui, Pai Nosso. Mas eu já presenciei gente orando pelos outros e pedindo que Deus quebre o outro, que Deus amaldiçoe o outro, ou que Deus dê uma disciplina, um castigo ao outro. Eu já presenciei algumas vezes. Mas aqui, quando eu leio Pai Nosso, eu acho que a pessoa não lembra, quando vai pedir isso, que o mesmo Pai que é meu, é o Pai que é seu. Né? Se é Pai Nosso, isso é meu. Então, eu não tenho como, na oração, desejar o mal do outro. Ou tenho? Claro que não. Claro que não, né? Mas você já presenciou alguma vez alguém orando pelo mal do outro? Eu acho que existe, eu já presenciei uma vez. Né? Uma pessoa, não pedindo a morte, mas pedindo de alguma maneira que Deus discipline duramente o outro. Tantas pessoas que não entendem o que a Bíblia está nos comunicando. E levantam a mão e querem amaldiçoar o seu próximo, querem fazer orações contrárias. Isso é totalmente antibíblico. Isso vai totalmente em combate contra aquilo que Jesus mesmo prega. Jesus está falando ali, amar uns aos outros, amar o seu próximo. E se eu fizer isso, eu estou quebrando esse mandamento, eu não estou seguindo a própria oração que Jesus nos ensina. Ele é o nosso Pai, então se Ele é nosso Pai, nós somos irmãos, não podemos agir como se o nosso irmão fosse um bastardo, mas sim que Ele é o nosso irmão legítimo, independente da situação que ele se encontre, independente do que ele me faça, independente... E aí que é a dureza de entender o significado disso. Não é fácil de fazer, não é da noite para o dia, é entendendo quem é Jesus na nossa vida, tendo relacionamento com Ele, que eu vou chegar ao ponto de ser discípulo dele e fazer o que Ele me pede. Não é do nada, não, Jesus me ensinou, é regra, é assim. Não,
você tem que fazer isso com o coração aberto. Não é como os fariseus faziam. Não é da boca para fora. Né? Jesus disse, certa forma, feita para eles, vocês são hipócritas, porque vocês louvam com a sua boca, mas o coração de vocês está longe de Deus. Então, assim, a gente tem que falar também do que está no nosso coração, não do que não existe em nós, dentro do nosso coração, para poder formular uma aparência para as outras pessoas. Então, o nosso desejo deveria sempre ser de restauração do outro. Sim. Claro, a disciplina vai existir, mas ela é por conta de... O próprio Deus vai disciplinar da maneira que seja necessário para cada situação e para cada cidadão, não é isso? Até porque, Flávio, quando a gente entra no versículo 10, a gente tem aqui uma informação assim, ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente que entende essa palavra, essa oração que ensinada por Jesus, a gente pede para que esse reino se aproxime. É o nosso anseio, a nossa vontade de que venha se consumar, é justamente esse reino. Por quê? É sobre isso que nós pregamos. É esse o nosso desejo, que venha esse reino, que se cumpra, né, a vontade, os desígnios de Deus. Por quê? É a vontade, que seja feita a tua vontade, não é na nossa vontade, não é no nosso querer, não é naquilo que nós desejamos que como seja, mas como Ele quer que seja. Por quê? Assim na terra como no céu. Primeiro, a gente precisa entender que tem que ser feito na terra, porque no céu já é perfeito. No céu é perfeição. E é o nosso modelo, é o nosso espelho para como nós devemos querer ser. Eu quero chegar ao céu. Por quê? Mas eu tenho que viver na terra parecido como é esse padrão no céu. Tá, venha o teu reino, no verso que você 10, né? Venha o teu reino. É como se nós estivéssemos pedindo, como não, né? Na verdade, nós estamos pedindo em oração para que o reino venha. Isso me dá uma ideia de governo. Ou seja, quando eu peço para que o reino de Deus venha, eu claramente estou dizendo que eu não estou satisfeito com o governo terreno. Sim. Né? Então eu clamo para que esse reino prometido, anunciado, ele venha, né? E faça-se a vontade de Deus, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Ou seja, como é no céu. No céu a manifestação da vontade de Deus acontece no céu. Sim. Né? E nós queremos desejar que aqui, entre os humanos na terra, a vontade de Deus, que é perfeita, né, santa e agradável, se estabeleça da mesma forma como ela é estabelecida no céu. Então, para mim, claramente eu vejo isso. Então, assim, para que essa vontade seja estabelecida na terra como é no céu, uma palavra tem que ser dita: obediência. Né? Assim como os seres celestes obedecem a Deus. Né? Então, é claro que o homem, ele pode ou não, né? Tanto pode ou não, como não o faz, né? Como não o faz. E aí a gente vê um monte de coisas que acontecem no decurso da humanidade, né? Não só de violência, de atrocidade, de desrespeito, enfim, do uso indevido do nome de Deus, de falta de misericórdia, de caridade, de bondade. Todas essas faltas é ausência de Deus. Né? Mas aonde tem amor, aonde tem o bem, aonde tem a benevolência, essas não são ausências, são presenças de Deus, porque Deus é constituído dessas coisas. Agora, quando eu clamo, venha o teu reino, que mostra a minha insatisfação com esse governo terreno durante esse tempo todo, eu estou clamando a Deus: Deus, se levante e age, eu sei que é no teu tempo, a nosso favor, e reina sobre nós, porque nós desejamos isso, entendeu? Que a sua vontade seja manifesta nessa terra, né? Que a tua vontade é boa, assim como é manifesta no céu. Eu estou desejando que esse reino
seja completo em nosso meio, porque é o reino que Deus sempre desejou estabelecer, se a gente for na história, desde o começo, né? Desde quando foram lançados os fundamentos do mundo, que Deus quis se relacionar com o ser humano dessa forma, governar. Tanto é que houve uma reclamação direta, expressa, do próprio Deus quando ele escolhe um rei. Você lembra que eles escolhem, o povo escolhe um rei, se eu não me engano era Saul. E aí Deus fala para Samuel, que Deus fala claramente para Samuel, Samuel, eles não rejeitaram você. Rejeitaram foi a mim para que não governe sobre eles. Então, Deus sentiu a rejeição, queria governar sobre um povo e dar o melhor a eles, e sentiu a rejeição de o povo não estar desejoso de ser governado pelo próprio Deus e ser governado por um homem. Entendeu? Então, nesse paralelo que eu acabei de lançar, eu fico vendo. Nós temos que desejar que o próprio Deus governe. Sim. Né? Porque nós já mostramos e provamos que nós somos incapazes de o fazer. Na realidade, nós precisamos entender uma coisa. A oração, ela é um instrumento, ela é um instrumento poderoso demais, não para realizar a nossa vontade, a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade de Deus na terra. É a vontade de Deus que é importante, não é a nossa vontade. O problema é que nós queremos justamente isso. Queremos, com a nossa oração, realizar a nossa vontade, impor o nosso querer, a nossa vontade no céu. Não, Deus vai fazer isso por mim. Eu quero e eu determino e assim, por eu estar orando dessa forma, Deus vai agir a meu favor. Não é assim. A oração, ela é entender que não é dessa forma. Não é eu querer realizar a minha vontade no céu, impor a Deus alguma coisa, mas sim a oração é que Deus faça a vontade dele nas nossas vidas. E como você citou aí, Romanos capítulo 12, né? Você fez uma citaçãozinha aí de Romanos capítulo 12, que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Então assim, ele é perfeito. Nós não. Então, assim, nós temos que seguir esse padrão de perfeição. Nós não vamos conseguir? Não. Mas nós temos que tentar. E cada dia mais ser melhor. É para isso que nós temos que ser apontados. Não para diminuir, mas sim para crescer. E para isso nós precisamos entender sobre a palavra de Deus. Porque é nela que nós crescemos, é na graça e no conhecimento. Perfeito. Vamos partir para o próximo? Nós temos um verso curtinho aqui, que é o 11, que diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Que dá, né, a gente lê isso. E não quer dizer que esse pão nosso de cada dia nos dá hoje, que nós estaremos aqui sentados dentro de casa e vai chegar a provisão, se bem que isso pode acontecer, claro, pode acontecer. Depende, claro, de cada situação. Mas o pão nosso de cada dia nos dá hoje é a possibilidade que Deus nos dá, né? Acredito eu, de força, de vigor, de saúde, para que através, né, de todas essas coisas a gente possa trazer o sustento de cada dia. Mas o mais interessante disso, Wesley, que eu vejo, não só nesse versículo aqui, como em outros em Mateus ligados, né, que o próprio Jesus fala que nós... Aquele versículo, inclusive, que fala da solicitude da vida. Que fala assim, não andeis preocupados com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, que todos conhecem esse verso, né, solicitude da vida. Né? No final desse verso, do escrito, está dizendo, basta cada dia o seu próprio mal, assim, basta... não adianta a gente querer ou planejar o dia de amanhã, que a gente não é capaz de planejar o futuro. E aqui, da mesma forma, diz o pão nosso de cada dia. Então eu vejo uma dinâmica nesse sustento, nessa provisão, né? Dia a dia. É como se Deus quisesse trabalhar conosco dia a dia nisso. Assim como trabalhou lá atrás no deserto, é histórico. Sim. Trabalhou lá no deserto com o povo de Israel.
quando o maná caía do céu, só valia para um dia. Né? Então, tem um ensinamento forte em cima disso, né? De Deus nos sustentar dia a dia. Né? Não é um sustento para um mês, não é um sustento para uma semana, é sustentar no dia a dia. Cada dia que a gente levanta é um dia de vida, é um dia de sustento que Deus está nos proporcionando. Com certeza. Flávio, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nos hoje, né? A versão que eu estou vendo aqui, ela expressa justamente a nossa dependência de Deus. E ser dependente de Deus é saber, é reconhecer que nós somos pobres, nós somos fracos, nós somos necessitados. E é Deus que supre essa nossa necessidade. É claro que existe sempre os extremos. Aquele que vai pensar assim, eu não consigo, mas Deus vai me suprir a necessidade disso, disso e disso. Não. Deus, em sua infinita misericórdia, Ele nos dá, como você expôs aí, forças para trabalhar, Ele nos dá condições de procurarmos a cada dia ser melhores na nossa vida, no nosso emprego, em tudo que nós procuramos fazer. Deus nos dá essa oportunidade de sermos melhores, porque Ele nos capacita mediante aquilo que nós nos esforçamos. Por quê? A primeira coisa que nós precisamos entender é isso, essa dependência dele. Se eu entendo que eu tenho condições de fazer, se eu consigo empreender, se eu consigo crescer na vida, se eu conseguir a minha casa, se eu conseguir o meu carro, é porque eu estou na dependência de Deus. Deus me sustenta para que eu possa ir ali com a minha força, com a minha coragem e enfrentar a vida, porque mesmo não tendo tudo isso, será que o pensamento que eu teria de Deus seria o mesmo? Porque esse é o grande X da questão. Pessoas que têm tantas coisas e atribuem a Deus me abençoou para isso, e certamente Deus nos abençoa para conquistas terrenas. Porém, quando você não tem isso, ou você deixa de ter, perde tudo isso, será que a sua vida, o seu relacionamento com Deus muda? Será que é condicionado ao que você tem, ao que Deus te proporciona ter? Nós precisamos entender que não é assim. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Se Ele nos faz ter uma casa dos sonhos, amém. Se Ele nos faz ter uma casa simples que seja, mas que a gente viva feliz ali, amém. É porque nós somos dependentes dEle. Essa é a vontade de Deus para nós. Esse é o lugar que nós chegamos. E, claro, podemos evoluir, mas o importante, e para que isso aconteça, muitas das vezes, é necessário que nós sejamos exatamente assim, dependentes do Criador. Agora, se eu não tenho nada, eu amo a Jesus da mesma forma. Se eu tenho tudo o que eu preciso, eu agradeço a Jesus da mesma forma. Não pode ser condicionado de forma alguma, mas o pão de cada dia que nós temos, ele é o significado de que deve ser a nossa dependência integral em Jesus. E do cuidado de Deus. E do cuidado total de Deus. Porque, volta em Romanos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus, Ele é bom, perfeito e agradável, porque Ele é a sua vontade. Perfeito, Wesley. O próximo verso é o 12. Isso aí. Diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui ficou absolutamente claro um sistema compensatório para mim. Né? Sim. Eu estou pedindo a Deus que perdoe as minhas ofensas, minhas dívidas, tudo que eu faço. Mas estou dizendo a Ele, perdoa da mesma maneira que eu perdoo quem faz comigo. Né? Perdoa-me as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. Então,
Bom, olha a oração que Jesus ensinou a fazer. Ele condicionou, né? Ele condicionou, e nessa oração ensinou a gente que da mesma maneira que a gente busca o perdão das nossas falhas, devemos também perdoar a outros. Eu me lembro, sabe de quê? Eu acho que vale a pena citar. Eu não sei se você lembra da parábola do juiz. Juiz compassivo? Exatamente, do juiz compassivo. Eu acho que é essa mesmo, se eu não me engano. Mas a história da parábola diz assim, é claro que eu vou contar resumidamente, porque não há tempo hábil para que a gente fale isso, mas ela ilustra esses versos que a gente leu. Parecia que um homem, ele devia muito dinheiro ao outro, né? E aí lançou mão desse homem, né? E perante ao juiz, né? Foi cobrar a sua dívida, se eu não me engano. É isso mesmo? Acho melhor a gente dar uma olhada lá, só para a gente não esquecer, que aí fica melhor. Então, Wesley, diante dessa passagem de Jesus, eu quero até fazer uma correção, tem uma, da oração, aliás, em que ele diz, que pede ao Pai, perdoai as nossas dívidas assim como eu tenho perdoado aos meus devedores. Então tem em Mateus, né, no capítulo 18, no verso 23, tem a parábola do credor incompassível, que diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. O reino dos céus é semelhante, né, a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxe-lhe que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, mulher, filhos e tudo quanto possuía, e a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo eu te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se, e mandou embora, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, ele, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que tu deves. Então o conservo, caindo-lhe aos pés, implorava: sê paciente comigo, te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, lançou-o na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor chamou-o e disse: servo malvado, perdoei aquela dívida toda que me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos até que lhe fosse paga toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste se fará no íntimo, se no íntimo não perdoares cada um a seu irmão. É exatamente isso aqui, correto? Porque aquele senhor, né, tinha uma dívida com o rei. Impagável. O rei impagável. O rei fala assim: ó, eu vou vender tudo que é seu para que a dívida seja paga. Mas ele vai e suplica: tem piedade, vai vender tudo que eu tenho, a minha família, eu te pagarei. E ele nem aceita o pagamento da dívida, ele simplesmente fala assim: olha, tua dívida está perdoada, vai embora, você não me deve mais nada. Mas no decorrer do caminho, ele pega um conservo que também lhe devia e faz pior com aquele homem, joga o homem na cadeia até que aquele homem pague tudo. E olha só que injustiça, como é que se prende alguém até que pague tudo? Como alguém preso pode pagar alguma coisa? E aí alguém, olhando aquela cena, vai até o rei e fala assim: olha, você perdoou a dívida daquele homem, mas ele fez com o conservo dele completamente diferente. E o rei manda eu chamar e diz assim: você não deveria fazer o que eu fiz contigo a outro? Ou seja, era para que fosse reproduzido, essa forma de agir fosse reproduzido nas vidas. Eu fazia com você, você fazia com outro, o outro com outro, reproduzindo essa forma de perdão, né? Essa forma de saldar a dívida. E é exatamente aqui na oração que Jesus está ensinando, dizendo assim: perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo os meus devedores. É porque o perdão nessa situação aí é um exemplo do que Deus
haja o favor do homem através de Cristo, quando ele perdoa todos os nossos pecados, mas nós não temos a capacidade de amar e perdoar ao nosso próximo como a nós mesmos. Por isso que Jesus, e a gente insiste nisso, nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Porque é interessante que nós temos que entender que o perdão ele é vertical, né? Quando o perdão é vertical, interessa para nós. Mas o perdão vertical nos leva, ele só acontece quando o perdão está também na horizontal. Quando você perdoa o seu irmão, quando você entende que você precisa amá-lo, né? Então você recebe também o perdão de Deus. É engraçado que faz uma cruz, né? O vertical com o horizontal. É a cruz de Cristo é isso que nos leva ao céu, a cruz de Cristo. E é entender que nós precisamos saber que para o perdão vertical existir, o horizontal também tem que estar presente. Nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. E como nós vamos perdoar, né? Assim como nós perdoamos os nossos devedores, como nós vamos perdoar os nossos devedores, né? Se nós não temos o amor de Deus em nós, se nós não entendemos ou entendemos bem esse perdão de Deus a nós. Se Deus nos perdoou uma dívida impagável, por que nós não podemos perdoar uma transgressão do nosso irmão? Se Deus nos perdoou algo que nos levaria à morte, né? O salário do pecado é a morte. Então essa deveria ser a nossa punição. Mas o que Deus faz, assim como a parábola diz, Ele perdoa essa dívida que o homem não poderia pagar. E o homem, o que diz respeito disso? Ele vai lá e não perdoa uma dívidazinha que o seu próximo fez e que ele acha que aquilo ali tem que ser pago, e não perdoa, e maltrata, cara, e por aí vai. Se a gente for falar sobre isso aqui... É verdade. Então, não sei se você concorda comigo, temos que ter muito cuidado ao dizer isso. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo. A gente tem que... Eu acho que antes de dizer, a gente vai ter que fazer uma reflexão aprofundada aí para ver se... Exatamente. Então vamos ao próximo, que é o 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Wesley, pode falar. É interessante que quando nessa parte da oração Jesus nos ensina sobre essa questão de tentação, é porque realmente Jesus pode nos livrar, né? Pode agir ao nosso favor para que nós não caiamos, né, em tentação. Nós podemos ser, como seres humanos, como pecadores falhos que nós somos, nós podemos cair em transgressões, nós podemos ser enganados, nós podemos cair em tentações. Porém, a oração aqui nos instrui, né, a confessar. E aqui está o segredo, Flávio. Confessar, né? Para que eu não caia em tentação, a primeira coisa que eu tenho que fazer é confessar ao Senhor, para que eu busque nele amparo, né? Para que eu busque nele sustento, para que ele não deixe isso acontecer sobre mim. Porque quando eu estou em uma situação para ser tentado, mas eu não sou dependente de Deus, não, eu acho que eu tenho força suficiente para poder encarar e vencer aquilo sozinho, ou acho que eu não preciso me comunicar com Deus para que Ele me proteja disso, aqui está o erro disso. Porque sim, para Jesus, nosso Pai, não nos deixar cair em tentação, nós temos que ter um simples relacionamento com Ele, de pedir: Senhor, me proteja, não me deixe cair em tentação, me livra desse mal. Então Jesus está ensinando assim, você precisa confessar que você é dependente de mim, que você é dependente do Pai, que você precisa que eu te livre disso. Nós somos ensinados nisso. Nós somos ensinados com essa oração, aonde Jesus pode nos livrar desse mal,
a reconhecer algumas coisas. Primeiro, para que eu peça isso a Deus, para que Ele me livre desse mal, eu preciso entender que existe um mal no mundo. Eu tenho que ter consciência que existe um mal no mundo. Eu também preciso entender que do mal que existe no mundo, muita dessas coisas está dentro do meu coração. Flui de dentro de mim, flui de dentro dos seres humanos. E terceiro, e não menos importante, que isso vem do nosso adversário, que é o diabo. Então assim, isso tem que ficar bem resolvido na nossa mente, porque assim, para que Deus nos livre desse mal, para que Deus nos livre da tentação, nós temos que entender que existe o mal, nós temos que entender que o nosso coração maquina o mal, e nós temos que entender que o diabo, ele está ao nosso derredor, tramando como um leão para achar uma brecha e nos atacar. E eu concluo aqui, tudo isso, né, nós devemos confessar a Deus, pedindo que Deus esteja conosco. Por isso que a oração, ela é importante a nos advertir essa comunicação com Deus. Senhor, eu preciso que o Senhor me livre desse mal, porque existe o mal está em mim. O inimigo que tem o mal, ele vai agir contra mim. E nós não podemos agir com tudo isso sozinho. Nós precisamos da orientação, nós precisamos do amparo de Deus para que haja proteção em nossas vidas. Perfeito, Wesley. Esse não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, você já explanou muito bem. Existe uma palavra no grego chamada poneros, que pode relacionar esse mal tanto ao mal externo quanto ao mal interno que está dentro do homem. Então acredito que nessa oração nós clamamos para nos livrar do mal que há em nós, da mesma forma que a gente pede que nos livre do mal que há no mundo, da concepção desse mal, não só no sentido de livramento, sim, mas no sentido de absorção do mal, né? Eu tinha marcado aqui também na oração sacerdotal de Jesus, João capítulo 17, versículo 15, vem mostrar ali a oração sacerdotal de Jesus, e no versículo 15 tem algo interessante, que eu vou ler aqui. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mundo. Então, Jesus está fazendo uma oração a respeito dos seus discípulos, a respeito dos seus filhos, que também somos nós, para que não nos tire do mundo, para que nós não sofrêssemos essas tentações, mas que Deus nos guarde desse mal. Nós precisamos entender que nós não somos desse mundo. Aqui nós somos forasteiros, aqui nós somos peregrinos. Então, aqui não é o nosso lar eterno, é o nosso lar momentâneo. Vai haver um dia que nós vamos deixar esse mundo e morar no nosso lugar eterno, que é ao lado do nosso Deus. Então, Jesus nos ensina aqui que nós temos condições, porque Ele nos protege, Ele nos ampara, porque Ele declara na sua oração a Deus: não os tires do mundo, mas os guardes do mal. Então nós somos guardados do mal, porque quem intercede por nós é o próprio Criador do mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito, Wesley. Nosso tempo se esgotou da oração. Nós temos os versos 14 e 15 mais, que finaliza a oração, né? A finalização da oração, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, e volta lá onde nós tínhamos falado. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celeste o perdoará. Que isso é um complemento do que nós estávamos falando sobre o perdão. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem tem nos ofendido. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Esse é um assunto muito importante para quem quer perdão realmente. Sim. Verifique se você perdoa, se você tem essa capacidade de perdoar o seu par, o seu irmão, o seu próximo, porque isso está condicionado ao perdão de Deus. E está bem claro aqui, né? Nós estamos chegando ao final. Isso aí. Mais um final, com a graça de Deus.
No início eu desejei a você um ótimo dia, mas queria que a bênção de Deus estivesse sobre você no decorrer da semana. Agradecer também pela sua, não presença física, mas por ser ouvinte, estar presente aí do outro lado, nesse bate-papo que nós tivemos a respeito da oração modelo de Jesus, a oração dominical. Agradecer também ao Ed mais uma vez por estar aqui comigo, dividindo essa parte, que soma muito, que acrescenta muito. O meu muito obrigado a você e até o nosso próximo programa. Amém. Eu também quero agradecer, dizer que estar aqui tem edificado a minha vida, eu tenho aprendido muito, tenho focado em muitas coisas que acrescentam e edificam a nossa vida. Quando nós dedicamos tempo à palavra do Senhor, quando nós temos responsabilidades, tanto algo como nós estamos fazendo aqui ou nas nossas igrejas, que nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus e, claro, fazer a vontade de Deus porque nós precisamos proclamar esse reino, nós precisamos que essas palavras cheguem aos ouvidos, pregar esse evangelho às criaturas, que somos nós que somos irmãos, que precisamos entender que Jesus é o nosso Salvador e que está próximo à sua vinda, à sua volta, para nos levar para morar com Ele. Então, enquanto há tempo, nós estamos aqui falando da sua palavra, advertindo não só a nós mesmos, mas as outras pessoas, enquanto nós podemos, para poder essa palavra alcançar você. Então, sou muito grato por Deus estar nos dando essa oportunidade de estar falando da sua palavra e que vocês que estão sendo atingidos, ouvindo aquilo que nós estamos falando, nós fazemos isso com o nosso coração grato, com o nosso coração cheio de amor, porque estamos fazendo não algo para o nosso engrandecimento, mas sim para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso foco. Eu falo por mim, eu sei que estou falando pelo nosso amado irmão Flávio também, conheço ele, uma pessoa de Deus, e nós chegamos ao fim aqui. Como todo final, eu peço que você deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo aí com as outras pessoas, chame, fale sobre o tema, que é interessantíssimo. Nós aprendemos muito ao estudarmos essa oração de Jesus, que nos ensina esse modelo. Então, que você possa repassar isso para frente, compartilhar nos seus grupos, com seus amigos, com seus familiares, para que pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus. E até semana que vem. Até semana que vem. Até o próximo. Tamo junto. Deus abençoe.